bom dia. Estamos de volta neste dia de finados, sábado 2 de novembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E aqui na Terra dos Viventes, 10 entre 10 importantes analistas de geopolítica dizem hoje que o Irã atacará Israel. Outros especialistas em teologia, Bíblia, profecias, dizem que se o Irã atacar Israel, será rompida uma linha profética e iniciaremos definitivamente o fim dos tempos. São questões importantes. Um ataque do Irã a Israel, claro, repercutirá e muito, porque obrigará Israel a atacar o Irã naquilo que o Irã não foi atacado até o momento, as suas instalações nucleares. Essa é a promessa de Israel. Na quinta-feira, o New York Times informou que o líder supremo do Irã havia dado uma ordem à sua guarda revolucionária para se preparar para um grande ataque a Israel. Logo depois do ataque de Israel ao Irã, o líder supremo disse que consultaria os seus militares para se informar sobre os danos causados pelo ataque israelense. Se fossem pequenos os danos, Ali Khamenei poderia até mesmo deixar para lá e continuar apenas atacando Israel através de seus procuradores. As coisas mudaram quando o New York Times informou na quinta-feira que o Ayatollah Ali Khamenei ficou impressionado porque os danos foram muito graves, segundo Ali Khamenei. Então ele teria dito que não atacar seria aceitar a derrota. Ele ficou impressionado com os danos causados, mas também com o número de mortes, que, embora não sabemos o número exato, teria sido grande. Bem, disse o New York Times que Ali Khamenei deu a ordem para preparar um ataque a Israel, citando 3 autoridades iranianas. De acordo com o jornal, a decisão foi tomada após o líder ser informado sobre a extensão dos danos causados pelo ataque de Israel ao Irã no último sábado. Khamenei, disseram eles, ficou impressionado com o número de vítimas e os danos e disse que ignorar os resultados do ataque israelense seria a mesma coisa que admitir a derrota. As autoridades disseram que o ataque a Israel ocorreria após as eleições presidenciais dos Estados Unidos, para não ajudar as chances do candidato republicano Donald Trump. Bem, hoje o RT News publicou mais uma ameaça de Ali Khamenei. Khamenei teria dito que os inimigos, incluindo os Estados Unidos e o regime sionista, devem saber que irão, sem dúvida, receber uma resposta que os deixarão sem palavras, pelo que estão fazendo com o Irã e a frente de resistência. Ele disse também que trata-se de enfrentar a crueldade internacional. Para a nação iraniana, inspirada pelos ensinamentos do Islã, enfrentar a crueldade é um dever religioso, disse ele. Bem, então, temos aqui esta possibilidade que para muitos, como disse, é certa, para muitos analistas é certa. O Irã atacará Israel. O interessante é que o Irã está se comportando como se tivesse uma retaguarda nuclear fortíssima. Em outras palavras, o Irã está se comportando nesse momento como se tivesse um arsenal nuclear, porque ameaçar ao mesmo tempo Israel e os Estados Unidos, depois de sofrer um ataque de Israel, quando o seu sistema de defesa aéreo não funcionou, é porque, provavelmente, Ali Khamenei tem alguma carta na manga, é o que suspeitam também alguns analistas. Aliás, o Irã disse no meio da semana que reverá ou fará uma revisão sobre o seu protocolo nuclear, como se de fato tivesse um arsenal nuclear. Bem, é claro que o Irã vem enriquecendo urânio numa porcentagem muito maior do que para uso civil. E isso foi facilitado, claro, pelos Estados Unidos e pelo acordo nuclear de Barack Hussein Obama.
Mas também é possível que no mercado negro o Irã possa ter comprado, até mesmo do Paquistão, se não a bomba, pelo menos tecnologia capaz de produzir uma bomba em seu próprio território. São possibilidades que estão sendo analisadas agora. Mas o fato é esse. Mesmo que o ataque do Irã seja convencional, provavelmente não será pequeno. É possível que o Irã tenha mais de 1.000 mísseis de médio e longo alcance capazes de atingir não só o território de Israel, como já aconteceu em passado bem recente, como também alguns interesses de Israel no Oriente Médio ou dos Estados Unidos, ou bases militares norte-americanas. E aí, como seria a resposta? Benjamin Netanyahu deixou claro que a resposta será infinitamente mais pesada do que foi no ataque do sábado passado. Não preservarão, dessa vez, instalações nucleares, nem a infraestrutura do Irã, portos, rodovias, poços de petróleo, refinarias, etc. Então, estaríamos, de fato, aí numa guerra total no Oriente Médio, com possibilidades de se estender até mesmo em toda a Europa ou todo o mundo. Entraremos, como dizem alguns estudiosos bíblicos, se acontecer de fato esse ataque e a resposta de Israel, num novo período profético. Essa é a notícia mais preocupante deste mês de novembro. Pelo menos é aquilo que se anuncia para novembro. Tudo depende, evidentemente, das eleições norte-americanas, dizem alguns. Porque se o Irã não quer atacar Israel antes das eleições, tem muita gente preocupada lá nos Estados Unidos que isso pode acontecer se Donald Trump estiver, de fato, muito próximo da vitória, ou se a sua vitória for uma possibilidade bem real neste momento. Para outros analistas, é exatamente isso que está acontecendo. Donald Trump vencerá. Muitos dizem que vencerá com um pé nas costas. Outros, mais lúcidos ou mais contidos, dizem que sim, Trump vencerá, mas não será tão fácil. Aliás, esse é um artigo longo publicado pelo médico e escritor norte-americano, famoso oftalmologista norte-americano, Brian John Deaf, que fez um artigo ao American Thinker colhendo informações dos principais, ou melhor, dos mais sérios institutos de pesquisas norte-americanos, que apontam, sim, dizem, sim, que Trump vencerá. Mas ele mostra, por exemplo, o que disse o Rasmussen Reporter, ou pelo menos o que o Rasmussen Reporter levantou nos últimos dias. Ele diz: uma semana antes do dia da eleição, o ex-presidente Donald Trump detém uma vantagem de 2 pontos sobre a vice-presidente Kamala Harris na pesquisa diária mais recente para a eleição presidencial de 2024. Isso indica que Trump pode vencer o voto popular. O último candidato presidencial republicano a conseguir isso foi George W. Bush, há 20 anos, em 2004. Se Trump prevalecer na semana que vem, vencer o voto popular, pode silenciar parte da esperada mágoa democrata, rotulando Trump como um presidente ilegítimo. Ele teria toda a legitimidade, uma vez que ganhasse no voto popular, porque seria acompanhado, evidentemente, pelos delegados do colégio eleitoral. No entanto, diz ele, o voto popular nacional não estabelece o vencedor, uma lição que Hillary Clinton aprendeu em 2016. Aí ele busca outra informação, essa do Atlas Intel. De acordo com o Atlas Intel, empresa de pesquisa mais confiável para as eleições de 2020, a previsão é que Trump garanta a vitória com 296 votos eleitorais no colégio eleitoral, enquanto Harris deve receber 242 votos. Não é uma vitória esmagadora, mas é uma vitória sólida, diz ele. Bem, o colégio eleitoral é composto por 538 delegados. Esses delegados fazem parte daquilo que o Estado considera como, digamos, uma autenticação do voto popular.
Então, quanto mais populoso é o estado, mais delegados ele tem. O estado mais populoso dos Estados Unidos, eleitoralmente falando, é a Califórnia, que conta com 54 delegados. Bem, o voto no colégio eleitoral funciona mais ou menos do seguinte modo. Quando o estado encerra a eleição e dá o resultado do voto popular, os delegados são obrigados, então, a corroborar esta preferência popular, votando no candidato que venceu no estado. É assim que funciona. Bem, a questão aqui é a seguinte: como diz o ditado, quem ganha leva tudo. Imagine, então, que no estado da Califórnia, Donald Trump ou Kamala Harris vença por um voto apenas. Mesmo que tenha sido um voto de diferença no voto popular, todos os delegados, então, votariam naquele que venceu por um voto. Seriam 54 delegados votando num candidato que ganhou apenas por um voto. E aí, como nós sabemos, o estado da Califórnia, que é bem populoso, é vocacionalmente de esquerda. Então, é possível que lá todos os delegados votem em Kamala Harris, mesmo que a votação seja apertada. Esse é um problema aí que muitos analistas estão considerando hoje. Por isso, a vitória de Trump não é ainda dada como certa. Existem problemas em relação a isso. O estado do Texas também é populoso. É o segundo estado mais populoso eleitoralmente, tem 40 delegados. E aí, se um dos candidatos vencer por apenas um voto, levará os 40 votos no colégio eleitoral. E esse, então, é um alerta. Bem, existem estados azuis e estados vermelhos. A questão é a seguinte: Trump está crescendo muito nos estados azuis, os estados democratas. Mas o que os analistas estão se perguntando é se este crescimento é capaz de dar a vitória popular, a vitória no voto popular. Mesmo crescendo bastante, mas perdendo por pouca margem de diferença, todos os delegados votariam, então, na candidata Harris. Esse é o problema mais preocupante para os eleitores de Donald Trump. Mas também há outro detalhe preocupante aqui no artigo de Brian John Diff. Ele termina dizendo o seguinte, prestem atenção: votar é apenas parte da equação. Como disse Joseph Stalin, aqueles que votam não decidem nada. Aqueles que contam os votos é que decidem tudo. Portanto, ele diz, a integridade eleitoral é uma questão chave nessa eleição, com diferenças significativas de opinião sobre essa questão entre os dois partidos. As possibilidades de apostas mais recentes, como, por exemplo, da Real Clear Politics, mostram que Trump tem 63% de probabilidade de vencer a eleição, enquanto Harris está com apenas 36%. Mas é sempre bom lembrar da frase de Stalin nessa hora. Bem, para terminar, um detalhe curioso da campanha Harris-Walz, o seu vice. Ele teria chamado ontem, num discurso que fez no Michigan, teria chamado Elon Musk de aquele gay. Elon Musk, claro, respondeu que não vê nenhum problema em ser chamado de gay. Bem, o candidato vice de Kamala Harris, tentou se explicar aquela história, não pegou bem e tal, mas não deu certo. O que ele falou está registrado. Ele chamou desdenhosamente ou preconceituosamente Elon Musk de gay, como se fosse um crime ser gay. Ora. Não são eles que levantam a bandeira da diversidade? Parece que nesse caso, no caso do Partido Democrata, isso é só propaganda, é só fachada, já que o vice não escondeu o seu preconceito. Certamente vai pegar muito mal para Tim Walz. Até rimou, né? Pois é. Bem,
Outra informação interessante é que Dmytro Kuleba, que foi ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, disse ou relatou um fato surpreendente sobre a guerra na Ucrânia. Ele revelou que o Ocidente queria que Zelensky escrevesse um testamento em vídeo antes de 24 de fevereiro de 2022, segundo Hal Turner. Por quê? Porque os parceiros da OTAN presumiam que Zelensky seria morto. Só que tem mais. Ele relatou também, ou revelou também, algo bastante surpreendente, disse Hal Turner. Segundo Kuleba, Kamala Harris aconselhou Zelensky a se preparar para a criação de um governo no exílio, bem como a procurar soluções militares para preparar a Ucrânia para uma guerra de guerrilha. E aí, claro, Hal Turner não deixou barato. Ele disse que Kamala Harris, já na vice-presidência, era uma convicta traidora. Ela sabia, segundo Turner, que o regime Biden iria mais cedo ou mais tarde trair a Ucrânia. Não fosse o caso, ela não aconselharia Zelensky a preparar um governo no exílio e, pior ainda, se preparar para uma guerra de guerrilhas. Mais polêmica na reta final da campanha. Bem, vamos aguardar. O mais preocupante hoje, no entanto, é a possibilidade aí de uma guerra sem precedentes no Oriente Médio, uma guerra bíblica para muitos, Irã contra Israel. Será antes do dia 5 ou será depois? Isso ainda ninguém sabe, mas, como disse no comecinho, é certo que acontecerá. Preparemo-nos, porque os dias são maus. Até depois, se Deus quiser.